Olá, amores da minha vida. Eu tô sempre chegando atrasada. Ai, hoje foi sem maquiagem, sem nada, meu povo. Pelo amor de Deus. Tudo bom, meninas? Beta, Jéssica, olha, coisa linda. Saudade de tu, amiga, a gente nunca mais conversou. Jô. Tá certo, amigo, sente aos meus pés. Eu queria alguém pra lavar meus pés, hoje, fazer uma massagenzinha. Quer não vir tu? Oi, Mari. Lilian. Oi, Betinha, tudo bom? Meus amores, eu tô chegando um pouquinho atrasada sempre, porque de 5 a 6 eu tô com uma turma, sabe, dando aula, graças a Deus, uma turma joia. E aí eu atrasei, mas, enfim, foram alguns minutinhos, né? Vamos, oi, Claudinha. Oi, Cris. Vamos lá, meninas, vamos orar pra gente começar. Hoje é um texto tão legal, eu amo esse texto. E, assim, foi muito interessante, assim, a forma como Deus ministrou e foi me falando coisas. Vai ser bacana hoje, vamos lá. Não que não seja os outros dias, né? Mas tem sempre aqueles textos que a gente gosta mais, né? De falar, que a gente se sente mais ministrado. É assim. Vamos lá. Senhor, muito obrigada por mais esse dia, por mais essa live, por todo o aprendizado. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos esse privilégio, Senhor, de termos a Tua palavra que é viva, Senhor, e que fala conosco, e que nos ministra, que nos instrui, e que é lâmpada para os nossos pés, ela vai iluminando cada passo que a gente dá. Muito embora às vezes a gente queira correr, Senhor, e enxergar o caminho todo, mas acho que o Senhor não nos permite porque sabe quem somos, sabe que somos pecadores e que provavelmente a gente ia meter os pés pelas mãos. Muito obrigada, Senhor, porque a cada luz que o Senhor vai acendendo e a gente vai dando passos, a gente vai observando o caminho, vai vendo que os caminhos estão corretos e a gente te agradece por isso, Senhor. A gente vê tanta gente que corre e que acaba se estabacando nos muros aí da vida, Senhor. Muito obrigada. Nós te agradecemos e te louvamos. Eu te peço que o Senhor fale ao coração de todas essas pessoas que estão nessa live hoje. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Meu povo, vocês nunca interagem, quer dizer, eu nunca consigo ver o que vocês comentam depois, né, que acaba, porque o Instagram não faz mais isso. Antes ele salvava inclusive os comentários, agora não salva mais. Agora salva só a live, o vídeo, e quando salva como IGTV, não salva mais com os comentários. Aí se vocês falam comigo, eu estiver falando e eu não ver, eu não consigo ver depois. Antes eu via, né? E aí às vezes até respondia pelo WhatsApp alguma coisa, alguma pergunta. Então, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, agora é a hora. Porque depois eu não consigo. Que eu vou falando e se eu ficar vendo os comentários, eu vou ficando doidinha aqui, certo? Vamos lá, ó. A gente tá em Atos, capítulo 2. Eu falei com a Jéssica. Dei boa noite pra ela. Vamos combinar, né? Depois uns cafezinhos e tal. Vamos lá, ó, em Atos 2, Atos capítulo 2, certo? A gente terminou na live passada, a gente foi até o versículo 41, certo? A gente falou sobre o discurso de Pedro, que Pedro era aquela pessoa extremamente impulsiva, que metia os pés pelas mãos, que falava o que não devia, que não se conhecia, que diz pra Jesus, eu não te traio de jeito nenhum, eu morro por ti, e no final das contas traiu, né? Então ele era essa pessoa e a gente vê um Pedro completamente diferente aqui no livro de Atos, né? Um Pedro que tem coragem de se levantar para uma multidão, encarar essa multidão e dizer, foram vocês que mataram Jesus. Ele fez muitas coisas diante de vocês. Ele na verdade, faz uma pregação cristocêntrica, né, aqui, e ele fala verdades a essa multidão, verdades tamanha que essa multidão fica aflita no seu coração porque entende que realmente fez algo ruim, né?
E pergunta, e aí, o que a gente faz diante de tudo isso? E Pedro diz, então, se arrependam, se batizem, com isso vocês receberam perdão de pecados, o Espírito Santo e tal e tal. E a gente falou sobre isso, né, de que a obra não é nossa, de que a obra é do Senhor, porque naquele dia 3.000 pessoas foram acrescentadas, né, não por Pedro, mas pelo Espírito Santo de Deus. É ele que convence da justiça, do pecado, do juízo. A gente falou, né, se você tá orando por alguém, continue orando, porque essa pessoa, um dia o coração será quebrantado, né? O coração ficará aflito com verdades que essa pessoa talvez tenha ouvido uma vida inteira, mas nunca tenha caído a ficha, né? Então a gente falou muito sobre isso. Eu vou dar um monte de wave aqui, ó, o povo todo me dando wave, eu nunca respondo, porque eu já tô sempre falando, né? Então, e hoje a gente vai falar, gente, sobre Atos 2, versículos de 42 a 47, tá? Um trecho bem menor, mas com uma riqueza de ensinamentos, ok? Então, vamos lá. Esse trechinho aqui, ele vem logo depois que o Pentecoste desce e que Pedro faz esse discurso e diz que para o povo se arrepender. E que diz que 3.000 pessoas foram acrescentadas, tá? Eu vou contextualizar, gente, o que estava acontecendo nesse momento, porque é o seguinte, nós vimos que nós estávamos na festa do Pentecoste, né? A festa do Pentecoste é uma das 3 festas judaicas que faziam com que os judeus do mundo inteiro migrassem para Jerusalém para comemorar essas festas que o judeu tinha que participar, tá? E aí, o que acontece em Jerusalém nesse momento? A Jerusalém era uma cidade pequena, na época talvez, sei lá, com 10.000 habitantes, e de repente, nessa época, 50.000 habitantes migram para a cidade. Então, Jerusalém estava abarrotada de gente. E, historicamente falando, a gente sabe que essas 3.000 pessoas aqui que são acrescentadas e que se convertem são judeus, né? Que não sabem nada a respeito desse cristianismo. Hoje a gente sabe de doutrina, de teologia, né? Nós fomos ensinados. Mas nessa época aqui não. As pessoas que sabiam a respeito do cristianismo, dessa nova forma de viver, desse novo estilo de vida, eram pouquíssimas pessoas. Eram 120 que Pedro, lá no começo diz que estavam com ele nessa casa, e ele começou a falar para essas pessoas que tinham que escolher um novo discípulo, porque Judas tinha morrido e tal, e de repente de 120, 3.000 pessoas foram acrescentadas à fé, digamos assim, e eram bebês na fé, né? A gente pode até dizer que nessa época aqui, o Espírito Santo fundou em Jerusalém a primeira escola e colocou dentro dessa escola 3.000 pessoas no jardim da infância, né? Vamos dizer assim, né? Porque a palavra de Deus nos diz que no começo, quando a gente se converte, nós somos como bebês, né? Que se acostumam a tomar leite, mas que a gente precisa crescer e depois, até se for o caso, comer panelada e feijoada, né, meu povo? Tem gente que passa tomando leite a vida inteira, mas isso nós não fomos feitos para ser assim, tá? A gente vai ver, inclusive, isso aqui hoje, ok? Então, quais são as evidências de uma igreja, tá? Que começa a ser formada nesse período, uma igreja, eu tô falando como instituição, porque a igreja, como nós somos igreja e povo de Deus, isso é muito antigo, tá? Mas como instituição, quais eram as evidências de que esse Espírito Santo estava operando, certo? As evidências, vamos começar. Primeiro, o versículo 42 diz assim, eles quem? Todos esses, Pedro, os apóstolos, os 120 e esses 3.000 que tinham sido acrescentados à fé. Resolveram ficar em Jerusalém para aprender, tá? E aí diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, partir do pão e orações. Eu queria começar, gente, com uma palavra que me chamou muita atenção. Em algumas traduções tem, eles se dedicavam ao ensino, e em outras traduções tem, eles perseveravam no ensino. Seja dedicar ou perseverar, gente, quando a gente tem que se dedicar ou perseverar em algo, é porque aquilo não é fácil, não é verdade? Por exemplo, eu digo assim, ai meu Deus, eu não consigo perseverar nessa dieta. Ai meu Deus, eu não consigo me dedicar a este exercício, né? Palavras assim chamam a atenção de que aquilo para o qual você precisa se prostrar e se esforçar, né? Não é algo fácil, não é algo natural, tá? É algo que você precisa se dedicar, como a palavra está dizendo, perseverar, se esforçar, tá? E o que era que eles precisavam então de esforço? Olha que interessante.
aprender, porque eles precisavam se dedicar ao ensino dos apóstolos, né? A comunhão, o partir do pão e as orações, certo? Então a primeira coisa que me chama a atenção é que isso não são coisas fáceis, gente, não são coisas naturais. Sabe, às vezes a gente pensa assim, ai, tal pessoa, uma pessoa de oração, queria tanto ser uma pessoa de oração, como se isso viesse naturalmente. De repente Deus vai derramar sobre mim uma vontade de ser uma pessoa de oração. Primeiro, a gente já viu isso, que tanto o querer quanto o efetuar partem de Deus e nunca de nós. Deus é que coloca no seu coração o querer e o efetuar, tá? Então, se você tem tido essa vontade, eu queria ser uma pessoa de mais oração, persevere nisso, é algo que você precisa se dedicar e se esforçar, porque não é algo natural, não é algo inerente ao ser humano. Inerente a nós, gente, é pecar. Falar mal da vida dos outros, mandar print de conversa que você teve pros outros, fofocar, dizer, olha mulher, tu viu a fulana de tal, isso é natural do ser humano, entendeu? Mas comunhão, partir do pão e oração, isso não é natural, tá? A gente precisa se dedicar e perseverar a essas coisas, entendendo quem nós somos, entendendo as minhas fraquezas, as minhas inclinações pro mal, e entendendo que eu preciso perseverar, eu preciso me dedicar a essas coisas que são inerentes ao reino de Deus, certo? Porque não é natural, tá? Já falei isso pra vocês, gente, essas lives que eu faço aqui são muito mais importantes pra mim do que pra vocês. Tem muita gente que me escreve, ai, sim, que bom que você tá fazendo essas lives. Eu fico feliz que eu tenho, assim, de alguma forma trazido uma edificação pra sua vida. Fico muito grata a Deus. Mas, gente, eu comecei com essas lives porque eu precisava estudar. E eu estudar por mim mesma, eu talvez acordasse e dissesse assim, hoje eu não vou estudar não, tô afim não, né? E como eu tô aqui e já disse que toda terça e quinta às 8 horas eu tenho que estar aqui, então eu tenho que estudar, certo? Então assim, tem sido muito, muito legal pra mim, porque isso tem me feito perseverar e me dedicar. Outros exemplos, por exemplo, eu faço parte de um grupo onde a gente combinou de ler a Bíblia todo dia, então tem um plano lá anual, num aplicativo, a gente lê a Bíblia todo dia e lendo a Bíblia todo dia, tem lá no final do aplicativo aquele Bible alguma coisa, gente, porque tá aqui no meu celular, eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas lá no final tem conversa, e a gente combinou que cada dia uma tem que colocar, todo mundo, né, são 11 pessoas, 12 mulheres, e a gente tem que escrever alguma coisa, nem que seja um versículo que tenha chamado a sua atenção, né? Então isso me faz perseverar em todo dia ler a palavra de Deus, porque, gente, se você deixar por você mesmo, pelo seu próprio coração, você não vai conseguir, porque não é algo natural, é algo ao qual você deve se dedicar, certo? Esse é um primeiro ponto. Segundo, o que tu tá rindo, Carlinha? Segundo, eles se dedicavam ao quê, então? Vamos lá, ponto 1, aos ensinos dos apóstolos, certo? Uma coisa interessante, diz que todos eles se dedicavam, né? Muitas vezes a gente quer que os outros aprendam para que aquela pessoa me guie, né? É sempre função do pastor, da esposa do pastor, né? Deixa ela estudar e aí depois ela me ensina. Não, diz que todos eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Todos eles iam atrás de aprender. Todos eles iam atrás de ler. Todos eles eram ligados à palavra de Deus e tentavam aprender através dela, através das experiências. É claro que diz que lá na frente a gente vai ler que maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então existia aí o ensino e a ação daquilo que eles faziam, né? Porque muitas vezes, gente, a gente é levado pelo ensino de pessoas que ensinam de um jeito, mas que a ação é completamente diferente, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Você precisa ver se aquilo que aquela pessoa ensina, ela ensina, mas ela também age, né? E eu tenho tentado buscar isso na minha vida esses últimos tempos, né? Essa coisa de você agir. Ninguém é perfeito, a gente é pecador e peca, mas eu tenho tentado estar mais atenta a isso. Então, um primeiro ponto, eles eram atraídos e se dedicavam ao ensino. Você precisa se dedicar ao ensino, meu povo. Essa coisa de ficar bebendo leite a vida toda, sempre sendo guiado pelo que os outros dizem,
Não é bacana. Tem tanto livro legal, gente. Livro que ensina sobre Gálatas, livro que fala sobre Marcos, livro que tem tanta coisa legal que você pode pegar um texto, ler e ser ensinada, né? Você não precisa estar esperando só que outras pessoas ensinem você, sabe? Tem coisa, gente, que o Espírito Santo de Deus vai falar só ao seu coração. Tem coisas que eu tô estudando e que eu falo, poxa, isso aqui eu não tinha tentado. Eu não li isso em canto nenhum, né? Mas Deus me instruiu, Deus me falou, Deus, né, me ensinou, tá? Porque o Espírito Santo, um dos dons dele, uma das funções do Espírito Santo é nos ensinar, tá? Então, se você sempre ficar dedicado apenas ao ensino através de pessoas, você nunca vai deixar que Deus fale diretamente com você, né? Aquilo que, de repente, ele quer falar no mais íntimo do seu coração, nos seus momentos com ele, tá? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer. Entendendo que o Espírito Santo, gente, as evidências do Espírito Santo nessa igreja, uma delas era essa dedicação que todos eles tinham ao ensino, entendendo que não havia rejeição à teologia, né? Não havia rejeição à mente. A gente tem aquela ideia, principalmente os nossos irmãos pentecostais, né? Nada contra, mas a gente precisa ter um certo equilíbrio nisso aí, porque muita gente acha que a ação do Espírito está apenas no sentir. Eu tenho que me arrepiar. E muitas vezes não. Muitas vezes você sentar, você ler um livro que fale sobre aquilo, você assistir uma pregação, você tentar entender com a razão, isso é obra do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus não é só sensação, tá certo? Não é só sentimento, não é só cair no chão, estribuchar, sapatear, não é isso, tá bom? A obra do Espírito Santo de Deus também está no ensino, está no aprendizado, está no uso da mente e da teologia, tá? Claro que Deus não quer que todo mundo seja mestre, pastor, todo mundo então tem que fazer seminário. Não é isso. É você se empenhar em algo e saber defender a sua esperança. Tem um texto, gente, eu acho que eu desmarquei, não tá aqui. Em 1 Pedro 3,15, que a gente precisa saber defender no que você crê. Eu creio, né? Eu sou crente, sou cristã, sou. Por quê? Aí você não sabe dizer. Não, porque Jesus morreu na cruz por mim. Mas por que ele morreu na cruz por você? Pode ser que você se debata, esteja de frente com pessoas muito inteligentes e que vão querer. E às vezes, gente, os questionamentos das pessoas não é porque elas querem colocar você numa situação ruim. Muitas vezes o questionamento das pessoas é um questionamento legítimo. Elas estão querendo entender de fato. E muitas vezes você não sabe responder. Porque você não estuda, porque você não vai atrás, porque você não entende. E fica por isso mesmo. Se converteu já há 5, 10, 15 anos e se você se comparar em relação a conhecimento, né? Há 10 anos atrás, você continua do mesmo jeito. Por que isso? Você precisa se dedicar, tá? Em 1 Pedro 3,15 diz assim. 1 Pedro 3, eu tô em 1 Pedro, tô. 1 Pedro 3,15 diz assim, antes... santifiquem Cristo como Senhor em seu coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em você. Isso é um mandamento, meu povo, certo? Ele não está sugerindo, não. Ele está dizendo que você tem que fazer isso, tá? Isso aqui é Pedro. Então, primeira coisa, ensino dos apóstolos. Segunda coisa, comunhão. Eles se dedicavam à comunhão. Gente, comunhão não é uma coisa fácil. Eu amo todo mundo, eu me dou bem com todo mundo. Mentira, não se dá bem com todo mundo e ama todo mundo, nada. Certo? Às vezes, eu sou uma pessoa difícil, o meu temperamento se dá mais com aquela pessoa do que com aquela outra, certo? Mas a Bíblia diz que a gente tem que ter comunhão com todo mundo. É uma dedicação a isso, certo? A estar em paz com todo mundo. Porque se depender de nós, a gente briga com todo mundo, fica com abuso de todo mundo, não fala com tal pessoa ou com pessoa X e Y, certo? Mas a Bíblia diz que eles se dedicavam à comunhão. É um esforço, certo? Comunhão aí é a palavra koinonia do grego, que significa ter em comum, tá? Repartir. É você dar e receber. Ter em comum é tanto dar quanto receber, certo? Aí você pode até se perguntar, mas eles diz aqui que eles repartiam tudo, que eles vendendo suas propriedades e bens distribuíam. Quer dizer que a gente tem que viver desse jeito? Ninguém pode ter mais nada, carro, apartamento, tem que vender tudo? Gente, aí a gente tem que entender um contexto aqui, tá? Primeiro contexto eu já falei, Jerusalém estava em
empanturrado de gente que tinha deixado seus empregos, sua vida, para vir morar em Jerusalém, porque lá estava o templo, e eles queriam aprender mais desse Jesus que tinha morrido ali. Então, existiam pessoas realmente passando necessidades, tá? E outra coisa que eu estava lendo, e aí não tá na Bíblia, mas é uma questão histórica, existia perto de Jerusalém, alguns quilômetros de Jerusalém, um monastério, uma comunidade chamada Qumran, não sei como se escreve, se fala, é Qunran, certo? Qumran, certo? E ele era uma seita judaica, e para fazer parte dessa seita judaica, você tinha realmente que vender tudo que tinha, entregar, certo? Para você poder fazer parte, para que todo mundo tivesse realmente a mesma condição. Então, existia esse entendimento na época, tá? Dessa seita que era ligado a um monastério, mas que não era isso, nessa seita isso era obrigatório. Aqui a gente está dentro de um contexto onde o verbo vendendo suas propriedades, não diz assim, eles venderam todas as suas propriedades, distribuíram tudo, não, diz vendendo, ou seja, é uma coisa contínua, conforme a necessidade surgia, aqueles que tinham mais vendiam suas propriedades ou davam suas cestas básicas. O que a gente tem visto hoje? Pelo menos dentro da minha realidade lá na igreja, a gente já distribuiu quase 30 toneladas de comida. As pessoas deram daquilo que tinham, né? Ninguém precisou vender apartamento ou bens para poder entregar, não. Mas eu pego aquilo que eu tenho e que eu posso repartir. Não é o que tá sobrando, não, tá, gente? Porque é muito fácil você dar daquilo que tá sobrando de que você não tá precisando. Eu tô falando de você repartir. Repartir tendo consciência que você tem tanto. E que aquilo que você tem, às vezes, gente, você dá pro outro, né, e você reparte com aquele que não tem nada. A gente tem tanto na nossa vida, gente, tanta coisa supérflua, tanta coisa a mais, tanta coisa desnecessária. Nesses últimos tempos em que a gente se viu definitivamente sem controle das nossas próprias vidas, a gente viu como a gente depende de Deus, como de fato o que a gente tem não é nosso, como de fato não falta, porque Deus é nosso provedor, né? Então, quando a gente passa a ter consciência dessas coisas, e eles viviam muito isso, né? Eles estavam nesse avivamento inicial, eles tinham esse entendimento primeiro, de que Jesus voltaria logo, porque Jesus tinha morrido e tinha dito, logo voltarei. Então, o logo pra gente dura 2000 anos, né? A gente tá há 2020 anos esperando esse retorno. Mas para eles que viviam nesse primeiro século, Jesus ia voltar daqui a dias, né? Então, eles estavam com esse coração desprendido. Então, assim, uma primeira questão, não é que você tem que vender tudo, né? Porque a gente, infelizmente, vê aí igrejas que exigem tudo, né, da pessoa para que você possa fazer parte. Como se você, de certa forma, tivesse que comprar a sua fé. Gente, o que Jesus fez na cruz, não existe dinheiro que compre e já foi pago, tá? Então, não existe nada que você tenha que dar em troca de algum benefício da parte de Deus para você. Isso não existe, isso não é bíblico, tá? Ao mesmo tempo, ok, você não tem que vender tudo não, mas você tem sim que se questionar se o que você tem é suficiente para você. Você não pode repartir com o outro. Isso tem que ser um questionamento, para que a gente também não viva diante de uma sociedade onde a gente só retém sem pensar no outro, tá? Isso faz o avivamento do Espírito Santo, que é o que a gente está vendo aqui, a evidência do Espírito Santo, era uma igreja que via a necessidade do outro, olhava para aquilo que tinha e repartia. Vendia, se fosse o caso, e repartia, tá? Então, é isso que acontece. Primeiro, segundo, comunhão. Então, a gente falou ensino dos apóstolos e comunhão. Se dedicavam à comunhão, que não é algo fácil, tá? Você se entregar dessa forma em prol do outro, isso não é fácil, gente, isso não é natural do ser humano. É só uma obra do Espírito Santo de Deus mesmo, tá? Então, pronto, ensino dos apóstolos, comunhão, tá? Terceiro, partir do pão. Aí, a gente tá lembrando aí que eles se dedicavam a esse partir do pão, né? O partir do pão, a gente pode, assim, fazer uma ligação com a ceia, tá? Com a Santa Ceia do Senhor, mostrando aqui uma igreja que adorava, que entendia o que era essa adoração. E diz que eles faziam isso no pátio do templo, ou seja, muito provavelmente os judeus, vocês sabem, né, que os judeus, eles têm muitos rituais diários, onde eles têm que
e oferecer sacrifícios e tal. E muito provavelmente, claro, esses judeus não ofereciam mais sacrifícios, porque estavam entendendo que Jesus já tinha sido o sacrifício perfeito lá na cruz, em prol deles. Mas eles continuavam se reunindo no pátio do templo, mas também diz que eles se reuniam de casa em casa. Então, ó, um segundo indício de que você não tinha que vender tudo. Se existiam casa e eles estavam se reunindo de casa em casa, porque eles tinham casa para morar, né? Então, não tinham vendido tudo, tá certo? Então, era só aqui mostrar de fato essa questão da partilha, olhando a necessidade dos outros, certo? E o partir do pão remetendo a esse momento de ceia, né? De juntos entenderem, terem a lembrança constante de que Jesus havia morrido por eles. Porque lá na ceia, o que é que Jesus diz? Fazer isso em memória de mim, né? Lembrando dessa morte, né? Vocês comerão o pão, lembrando que a minha carne foi estraçalhada e partida em favor de vocês, tomaram vinho, lembrando do meu sangue que foi derramado. Então eles tinham constante lembrança, se dedicavam a essa constante lembrança. Porque, mais uma vez eu lembro, isso não é algo natural, né? Do que a gente se lembra naturalmente, né? Do que o outro tem, né? Do que eu gostaria de ter, que o outro tem e eu não tenho. Eu lembro constantemente de estar entrando na minha conta no Instagram, né? Para estar olhando a vida dos outros. Isso é natural, né? Do ser humano. Mas você estar lembrando de que Jesus morreu por você, de que o sacrifício já foi feito, de que você deve ser grato por tudo que você tem, né? Isso não é natural, tá? Então, terceiro ponto. Esse partir do pão, havia essa dedicação deles em estar se lembrando disso a todo instante. E por último, as orações, certo? Que a gente orar, né? A gente fala, ai meu Deus, eu preciso ter uma vida mais de oração. Aí você fala, essa semana eu vou orar. Passa a semana e você não teve esse momento, né? Porque você se colocar de joelhos diante de Deus em oração também não é uma coisa inicialmente natural. Depois, gente, até se torna uma disciplina, né? Se torna um prazer, porque você naquele momento sente que Deus transforma o seu coração, sente que você pode colocar diante de Deus como se você estivesse num colo, realmente, todas as suas questões e as suas necessidades. Você sente o afago de Deus, você vê Deus mudar situações, você vê Deus curar pessoas, você vê Deus mudar você mesmo, né? Então, o momento de oração inicialmente, ele não é algo natural, depois ele se torna, né, uma disciplina e um prazer. Mas inicialmente, como eles estavam aqui, iniciando a sua vida cristã, não era natural, eles precisavam se dedicar, tá? E aí vamos continuar. Falei só um versículo, gente. Não, mas não tem tanta coisa assim não, tô brincando. Vamos lá. Versículo 43. Todos estavam cheios de temor. Essa palavra temor me chamou a atenção. Porque temor, quer dizer, não é medo, é reverência, tá? Aí quando você pensa assim, estavam cheios de reverência, dá a ideia daquela igreja assim, né? Assim, ninguém pode bater palma, porque eu tenho que ter reverência diante do Senhor, não. Porque ao mesmo tempo, diz lá no versículo 46, que eles partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria. Então era uma igreja que tinha reverência, mas tinha alegria, né? Gente, hoje você participar de um culto que não tem alegria, onde as pessoas não têm a liberdade de levantar a mão, de agradecer, de chorar, de se ajoelhar, né? Não faz sentido, tá? Porque, você tem que ter temor, reverência, mas você também tem que ter alegria, também tem que ter júbilo, tá? Exaltação, vem da palavra agaliases, essa palavra alegria, e significa exultação, exaltação, tá? Versículo 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Mantinham-se unidos. Aí me lembra, gente, da igreja que é unida na diferença. Nós não somos iguais, existem pessoas diferentes de nós, existem pessoas que creem de maneiras diferentes, mas eles permaneciam unidos. É tão triste isso que tem acontecido no nosso país, gente, essa polarização, e as pessoas brigam por causa disso, as pessoas deixam de se falar por causa disso, as pessoas se machucam por causa disso. Dentro da igreja, não estou falando de pessoas fora da igreja, não. Eu estou falando de pessoas dentro da igreja, né? E que não têm se mantido unidos. Manter unido não significa se manter igual. Eu posso ser unida com alguém
entendendo que aquela pessoa é diferente de mim. Eu moro dentro da minha casa com meus filhos e tem questões que a gente vai conversar e que eles pensam diferentes de mim. Tem algumas questões que a Tamin pensa diferente de mim, o Caleb pensa diferente de mim, mas nós somos unidos, porque a nossa diferença não pode nos separar, certo? Então, existe muita gente que tem brigado dentro das igrejas e que não tem se mantido unido porque as diferenças, às vezes de um pensamento, a diferença em quem você votou, tem feito, é mais pesado do que aquilo que te une. Em quem você votou, gente, é mais pesado e te faz mais diferente do que Jesus Cristo, que foi quem te uniu. Eu não consigo entender isso não, sinceramente. Então assim, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Comum vem da palavra comunhão, certo? Essa coisa do repartir, não significa ser igual. Vendendo suas propriedades e bens, aí tá vendendo, conforme a necessidade, eles iam vendendo, certo? É um verbo que tá aí no gerúndio, ok? Conforme isso ia havendo essa necessidade, eles vendiam tudo que tinha. A gente já falou sobre isso. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade. Sinceridade, é muito bacana isso aqui, gente. Antigamente, quando eles iam comprar um vaso, certo? Os vasos eram muitas vezes forma das pessoas sobreviverem, né? Os oleiros e tudo, eles eram uma sociedade que vivia muito do artesanato, né? E às vezes, para não perder dinheiro, o que é que os artesãos corruptos, né? Podemos dizer assim, faziam? Eles passavam cera no vaso para que a rachadura não aparecesse, certo? Só que as pessoas que eram safo, o que elas faziam? Pegavam aqueles vasos e colocavam contra o sol, porque aí eles conseguiam ver se o vaso tinha cera ou se era sem cera. Daí vem a palavra sincero, certo? Então é aquela pessoa sem cera, entendeu? Você põe contra o sol, você põe ela na luz e você não vê rachadura nela, certo? Gente, eu gosto de amizades assim. Eu tenho muita dificuldade de ter amizades. Na verdade, eu não tenho muitas amigas. Eu tenho poucas amigas, mas as que eu tenho, elas sabem que eu posso dizer o que eu quiser. O que eu quiser, assim, claro que com educação e bom senso, né, gente? Mas eu posso ser completamente sincera no sentido de dizer, amiga, eu não gostei disso. Não, acho que você não foi feliz nisso. Me perdoa nisso, porque eu tô vendo na sua vida isso, certo? As pessoas com quem eu tenho amizade, eu tenho essa abertura de poder ser com elas sincera, de poder ver rachadura na vida delas e poder falar dessas rachaduras e ser instrumento para que essas rachaduras possam ser consertadas, mas ao mesmo tempo, eu sei que elas também podem na minha vida ver as rachaduras. Eu não tenho medo de expor as minhas rachaduras para que elas também possam consertar, entendeu? E às vezes eu me entristeço muito, me entristeci. Final do ano passado foi um momento muito difícil para mim e pro Mário, por coisas que aconteceram, mas de amizades que a gente viu que não tinham sido sincera de maneira nenhuma na nossa vida, sabe? E isso entristeceu demais a gente. E a gente vê que essa comunidade vivia dessa forma, sabe? Com pessoas que não se magoavam à toa, né? Porque tem gente que se magoa à toa, que você vai assim com todo cuidado, mas aquela pessoa é cheia de dedo, é cheia de dificuldade, fala mal de você pelas suas costas. E, gente, eu tenho aprendido que quando uma pessoa chega pra mim pra falar mal de outra, ela tá falando muito mais sobre ela mesma do que sobre a outra pessoa. Eu tenho aprendido demais isso, sabe? E assim, tenho tentado exercer isso na minha vida também. Gente, essa coisa de estar falando mal dos outros, mandando print de conversa, gente, isso é um mal no nosso meio. A gente tem que parar com isso, sabe? E a gente precisa viver esse relacionamento sincero, sincera, alegre e sincero ao mesmo tempo, certo?
sinceridade de coração, tá? É o que diz aqui o texto. Louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Que coisa linda. Que coisa linda, gente, ser crente e ser simpático ao povo. Gente, hoje em dia, o que eu tenho visto é o contrário. Você diz que você é cristão e que é crente, aí você fecha a porta, você fecha a janela, porque aquele povo já criou abuso de você, só porque você diz que é crente. Por causa do mau testemunho dos cristãos que tem dado mau testemunho, e você hoje em dia dizer que é crente é uma ofensa, é uma ameaça, né? Hoje em dia seria assim, louvando a Deus e tendo abuso de todo o povo, e tendo a antipatia de todo o povo, porque a gente deixou de ser uma igreja, igreja, como eu digo, pessoas, tá? Não tô falando de instituição. Deixamos de ser esses tijolinhos vivos que causam inspiração nas pessoas, que contagia as pessoas com o nosso trabalho, né? É aquela pessoa que vive de um jeito dentro da igreja, mas fora da igreja, ela é corrupta, ela não trabalha direito, ela promete uma coisa e não cumpre, ela trata mal os seus funcionários, ela sonega imposto. Tem tantos exemplos que a gente pode dar, né, gente? Eu tenho visto artistas, gente, que se dizem cristãos, vou falar, mas faz xixi ao vivo, no show, entendeu? Mas se diz cristão, sabe? Assim, traz um desrespeito às pessoas simplesmente porque querem mais seguidores, porque querem mais likes, entende? E isso tem sido tão triste porque a gente criar um abuso das pessoas em relação a nós, e não deveria ser assim. As pessoas queriam ter vontade de estar ao nosso lado. Então essa aqui era uma igreja evangelística de fato, porque quando eles chegavam num local, quando eles abriam a boca para dizer que eram cristãos, os olhos das pessoas brilhavam, entendeu? Marcelinha, uma vez escutei um pastor aconselhar: quando as pessoas chegam em sua casa, ela reflete a glória de Deus, você é a imagem de Deus, as pessoas querem a sua companhia ou querem distância de você? Exatamente. Né? Então, a gente precisa fazer com que as pessoas sintam simpatia por nós, gente. Se você é aquele crente que tudo tá errado, tudo não pode, tudo é pecado, tudo não sei o quê, porque com tal pessoa eu não gosto, porque com tal... Gente, pelo amor de Deus, assim, as pessoas criam um abuso de você ser crente, né? De você ser cristão. E aqui não, a gente via que era de fato uma igreja que suscitava a simpatia do povo, né? E aí, o último versículo: e o Senhor, quem que acrescentava diariamente os que iam sendo salvos? O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, né? As pessoas que entravam nessa igreja, gente, não entravam nessa igreja porque o louvor era bonito, porque as luzes eram melhores, porque tinha ar-condicionado, porque a infraestrutura era boa, porque a roupa do pastor era bonita, porque o ministério de louvor só anda na moda, certo? As pessoas não entravam nessa igreja por causa disso. Elas eram atraídas pelos cristãos que estavam ali dentro, pelo estilo de vida deles, e quem acrescentava pessoas dentro dessa igreja era o Senhor, certo? Eu acho isso muito lindo, porque essa igreja colheu os frutos de uma vida evidenciada na ação do Espírito Santo de Deus. Essa era a igreja primitiva, e nós podemos ser assim. A gente não precisa estar vivendo nesse tempo para ser desse jeito, né? De acordo com todos esses tópicos que eu falei, né? Então eu queria terminar colocando 4 pontos do que essa igreja traz e do que nós precisamos buscar na nossa vida, tá? Primeiro, era uma igreja que aprendia e ensinava individualmente, não ficava esperando os líderes aprenderem para vir te ensinar, não, certo? Buscava esse aprendizado, tinha sede por esse aprendizado individual. Era uma igreja que amava, era uma igreja que compartilhava, que tinha comunhão. E o amor, quando você ama, Deus diz que você deve amar até os seus inimigos. Você não pode amar só aqueles que são iguais a você, né? Claro que existem as pessoas, gente, com quem a gente tem mais afinidade, com quem a gente tem mais amizade, pessoas com quem a gente tem mais identificação. É normal, isso é humano. Eu tenho as minhas melhores amigas, né? Mas isso não quer dizer que isso me faça amá-las mais em detrimento de outros, né? A necessidade de um e de outro tem que ser suprida
de qualquer pessoa, certo? Então era uma igreja que amava, era uma igreja que adorava, que entendia a adoração através da ceia, né, do partir do pão e da oração. E era uma igreja evangelística, que as suas atitudes causavam sede naqueles que eram de fora, causavam a simpatia do povo. E aí, diante de tudo isso, o Espírito Santo de Deus, o Senhor, ia acrescentando a essa igreja as pessoas que ele queria acrescentar. E isso era diariamente, né? Não é lindo isso? Então, meninas, eu queria que... Eita, que hoje a minha filha tá show. Minha filha... Vamos nos converter, meu povo, voltar para a cruz, é verdade. A gente tem sido, gente, engolido pela nossa cultura, né? Não é fácil viver nesse mundo, não é fácil se dedicar a essas coisas, porque nos é muito natural que a gente se dedique às coisas pecaminosas, né? A nossa natureza é o quê? Ela é pecaminosa, então é muito mais fácil a gente se dedicar ao pecado, né? Do que a essas coisas. Mas é isso que agrada a Deus. É isso que faz com que a gente seja abençoado, né? Então, meninas, com isso eu queria terminar. Era uma igreja que aprendia e ensinava. Era uma igreja que amava, que tinha comunhão, coinonia. Era uma igreja que adorava, que entendia a adoração. E era uma igreja evangelística. Amém? Meu povo, vamos viver essa igreja do primeiro século. Vamos voltar a ansiar essas coisas, a se dedicar a essas coisas. Amém? Boa noite, Deizinha, Keila. Amém. Gente, Deus abençoe vocês. Vamos orar para a gente terminar? Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigada por mais esse ensino. Senhor, fala aos nossos corações, meu Deus, tem misericórdia de nós. Deus, quem somos nós, Deus? Teu Santo Espírito que habita em nós, Deus, ele vai arrumando as coisas e a gente vai sujando e depois ele arruma outras coisas e vai tirando o tapete daqueles cantinhos empoeirados e vai tirando teia de aranha e daqui a pouco a gente vê, tem outras baratinhas andando e a gente vai te pedindo que teu Santo Espírito vá limpando, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, o nosso corpo, Deus, porque somos pecadores, Deus. Mas a gente quer viver, Senhor, a cada dia perseguindo a tua vontade, andando na tua luz. Senhor, vai acendendo a tua luz, que é a tua palavra, Senhor, no nosso caminho, a cada dia. Vai acendendo a lâmpada, Senhor, do conhecimento na nossa vida, nos mostrando, Senhor, a direção. Nós te pedimos assim, Deus, que nós possamos viver, Deus, como essa igreja primitiva, como essa igreja do primeiro século, que a gente em pleno século 21, Deus, possamos viver o avivamento do Senhor. Avivamento é isso, Deus, é quando a gente busca dessa forma, Senhor, vivermos para que as evidências do Teu Santo Espírito possam ser frutíferas em nós, Deus. Abençoa, Senhor, cada uma das mulheres que estão aqui e que estão ouvindo essa palavra, que a gente tenha sede, Senhor, em Te buscar, em aprender de Ti. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus é que nós Te pedimos, Deus, e tem misericórdia de nós. Amém. Amém, meninas? Amém, Carlinha, amém. Em nome de Jesus. Porque se for natural, a gente não faz. Porque a gente é pecadora e tudo pode por dentro. Coração tudo pode. Falo por mim, gente, tô falando por mim mesmo. E tem as minhas amigas que sabem, que eu digo mesmo. E elas oram por mim e mostram as minhas rachaduras. E a gente vai caminhando, amém? Amém, meninas, amo vocês, Deus abençoe. Esse vídeo fica salvo e a gente conversa na terça-feira que vem, tá bom? Grande beijo.